sou jovem, mas por que não ativar mais ainda o nosso cérebro, trabalhar mais ainda e ter grandes resultados até na prosperidade, né, Vanessa? Então, explica para nós, nossos telespectadores, como é essa ginástica cerebral. Muito bem. Bom, é muito importante a gente estar trabalhando o nosso cérebro todos os dias. Por quê? O nosso cérebro, ele é um órgão muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito preguiçoso. Então, a neurociência começou, né, a estudar e começou a compreender que podemos ter muitos ganhos no momento que a gente treina o nosso cérebro. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente treina o nosso cérebro, a gente consegue ter mais memória, concentração, raciocínio, criatividade, autoestima. Ou seja, a gente consegue melhorar muito as áreas cognitivas e socioemocionais, no tanto que são muito importantes para que hoje em dia a gente possa ter mais sucesso, né? Conseguir ter mais concentração na sala de aula com as crianças, conseguir com o jovem que está tentando fazer um vestibular, se concentrar num vestibular, né, e passar, ter mais foco, mais concentração. As pessoas que estão no mercado de trabalho também conseguem ter um raciocínio mais rápido, um pensamento mais lateral, onde pode buscar mais respostas rápidas, eficientes para aquele momento. E os nossos queridos idosos, né, os 60 a mais que a gente chama, eles ganham então mais memória, mais concentração e inclusive autoestima, porque chegam a certa idade que eles ficam mais dependentes. E ali no treino para o cérebro, a gente consegue trabalhar todas essas áreas, né, deixando eles bem à vontade e muito acolhidos. Ai, que legal. É um método, eu falo que é um método novo, mas não é tão novo. Faz quanto tempo que existe essa ginástica, Vanessa? A ginástica cerebral, ela existe já há 13 anos no mercado. 13? Isso. Ele foi fundado pelo seu Carlos. E ele, com uma dificuldade com o filho em casa, né? O filho não tinha concentração, dificuldade de se concentrar na escola, não conseguia se desenvolver, né, na escola, nos estudos. Ele começou a buscar informações de como ele podia estar ajudando o seu filho, né, nessa questão da concentração. E aí que ele conseguiu buscar algumas ferramentas e entender que sim, que por que esse método, essas ferramentas não estavam sendo proporcionadas, né, para as crianças. Sim. E aí que começou a ideia de montar então a franquia, né? E a principal ferramenta que a gente usa dentro do método é o ábaco, né, mais conhecido como o soroban. No Japão, ele já é um instrumento de cálculo milenar. E no Japão, ele é muito usado, né? No tanto... Pois é. Quando você montou a mesa, quando a gente estava conversando, realmente no Japão é utilizado muito, né? Muito, E veio de lá, né? Essa ideia de trabalhar com... Ai, que legal. Como funciona esse ábaco? Quais são os exercícios da ginástica cerebral? Vanessa, explica um pouquinho para nós. Uma coisa, além do exercício, uma coisa importante explicar, esses exercícios também relaxam a nossa mente. Estava pesquisando um pouquinho sobre essa ginástica cerebral. Eu observei que alguns países usam muito em empresários, em empresas. Na Bolsa de Valores, eu estava procurando na internet, tinha... alguns relatos de pessoas que trabalham na Bolsa de Valores, que é um estresse altíssimo, né? Utilizam esse método, né? Aí tinha o ábago, então esse é o famoso ábago. Entendi. Eles usam isso para um estágio de relaxamento também, isso? O ábaco, como é que funciona? Quando você está trabalhando com ele, né? Você tem que usar muito o teu foco, tua concentração e o raciocínio. E aí você não tem tempo, né? Enfim,
de ficar pensando em outras coisas. Então, ao mesmo tempo, tu consegue desfocar o teu cérebro em situações que estavam te deixando muito ansioso, muito preocupado, estressado, Sim, enfim. sim. Então, sim, é um momento, né, relax, vamos dizer, do nosso cérebro, né? E aí as pessoas começam a se sentir mais tranquilas, a ansiedade diminui.